Então, olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Ayurveda Escolha uma Vida Saudável. Este mês, o mês de junho, estamos a festejar o mês do Yoga e hoje, dia 21 de junho, é o Dia Internacional do Yoga e por isso vamos fazer mais uma entrevista com a terapeuta Soraya Xavier. Olá, Soraya. Olá Marisa, obrigada. Nada, obrigada a nós por estares a partilhar connosco um pouco daquilo que é o conhecimento do yoga e como é que podemos aplicar no nosso dia a dia. Então, hoje temos três grandes temas para falar sobre o yoga, aprofundando um bocadinho mais a sua definição. E destes três grandes temas, que são os caminhos do yoga, as escolas e as linhas do yoga, e o terceiro será o que é que une todos estes caminhos, estas diferentes linhas e escolas. Por onde é que queres começar a tua entrevista? Então Marisa, se calhar neste sentido começaria por ir um pouquinho ao conceito do que é o yoga, né, a definição, já que na primeira entrevista ficou assim um pouquinho no ar, porque que eu sinto é que esta definição não é assim tão chapa 3, não é? E eu limitei-me um pouco àquilo pelo qual o yoga é conhecido hoje em dia, não é? Mas o yoga é algo bem mais abrangente e quase intemporal, não é? Tá? Desde o início de tudo que se trata deste tema, que é uma abordagem sobre este tema. E então, se calhar começava por aí e depois falo um pouco dos caminhos do yoga, se acharem bem. Sim, e falamos um pouco mais das escolas também, que agora é por aí, das linhas do yoga. E depois sim, do que os une, se concordares. Perfeito, perfeito. Acho que sim. Então comecemos pela definição do yoga e passamos aos caminhos então. Então, o termo do yoga vem do sânscrito, não é? E dos significados que eu mais gosto do yoga é o significado religar, não é? Pronto, veio de uma primeira professora minha que me apresentou o yoga e ela usava que yoga é o caminho de religar, para religar. Né? Também se usa normalmente o unir ou harmonizar. Hum. Assistimos a várias definições do yoga consoante os autores e as épocas. Patanjali foi o clássico que nos deixou um conjunto de versos, de aforismos, acerca do yoga e a sua definição e extensão. Ele atribuiu a yoga o significado de ligar, lá está. No entanto, ele descreveu no segundo verso desse documento, dos Yoga Sutras, que o yoga é a supressão das vibrações mentais, não é? Supressão das vibrações mentais. Ele então trouxe-nos uma ideia de que o ligar acontece a partir de uma outra ação, que supõe o controle das funções mentais. Na minha interpretação também, humilde interpretação, tudo isto que eu vos digo. Então, as origens do yoga descrevem-no como uma prática que conduz ao reencontro entre a matéria e o energético, o espírito. Também, na segunda entrevista, visitámos um pouco a origem filosófica do yoga. Lembras-te com o Samkhya, que nos oferece esta abordagem de que pertencemos a um universo dual, não é? Entre o aspecto que é espiritual e permanente e um outro que é material, finito e mutável. O yoga então será o caminho que nos leva à união entre esses dois aspectos em nós mesmos. Ele considera que cada um de nós é, tal como no universo, constituído por dois aspectos, um permanente e um outro mutável ou inconstante. Como é própria da matéria esta mutação constante, pode ir aproximando-nos ou afastando-nos desse lado permanente que o nosso íntimo quer reencontrar, ou seja, que nós queremos reencontrar com o yoga, com a prática do yoga. Né? Então, esta foi uma definição que vos queria trazer para perceberem a abrangência disto tudo e também de onde vem esta definição, que não se limita às posições físicas e ao Hatha Yoga que nós estamos
conhecemos, nem lá está, ao relaxamento profundo. Isso tudo são meios para atingir o yoga, não é? E então, posto isto, o yoga foi assim descrito e foi descrito pormenorizadamente em alguns textos, né, em termos de métodos e técnicas para se atingir esta união, este religar. E ele também nos oferece vários caminhos para esse fim. Né? Um dos caminhos é o Kriya Yoga. Né? O Kriya Yoga é o yoga da técnica para a purificação do corpo e da mente. É aqui que nós encontramos o Hatha Yoga. Né? Este é um dos ramos que surge do Kriya Yoga. Né? O Hatha Yoga é o yoga do tapete, que nós conhecemos bem, dos centros de bem-estar daqui do Ocidente, né? E ele apresenta-nos um conjunto de técnicas e métodos que fazem dele o yoga físico, né? O yoga que trabalha o corpo físico. Contudo, na sua descrição mais original, é o yoga do esforço e da força também, né? É o yoga que nos apresenta um leque grande de métodos e técnicas tântricas, depois vamos aprofundar um pouquinho este termo também, para a purificação do corpo. Né? E nele está incluído também o mantra e a meditação. Pronto, no Hatha Yoga também encontramos estas duas outras formas, estes métodos, né? O mantra e a meditação. Ancestralmente, o Hatha Yoga era o caminho escolhido pelos ermitas ou por aqueles que precisavam realmente abrir caminho no próprio corpo e de controlar a mente de uma forma muito disciplinada para se poderem entregar finalmente ao objetivo do yoga, como vamos ver também é o Raja Yoga, não é? É um dos outros caminhos. Não é? Hoje em dia, o que eu sinto é que realmente precisamos de regressar à consciência do corpo, não é? Esta consciência do corpo foi perdida, não é? Ou não sei se antigamente estava mais consciente, também acho que não, tivemos várias fases da história, não é? Mas atualmente precisamos, obviamente, regressar à consciência do corpo, porque fizemos um uso do intelecto muito excessivo, não é? Para chegarmos onde estamos hoje, e ainda bem. Mas daí o yoga que praticamos hoje, ser este yoga hatha yoga e ser tão necessário, não é? Para nós. Né? De controlar, de sentir o corpo novamente, portanto, o começar por aí está certo, não é? Um dos outros caminhos é o Tantra Yoga, não é? Não me vou aprofundar muito sobre ele significa assim tem um significado, ou o significado literal de Tantra será tecnologia, e ele refere-se às técnicas e aos métodos que movem o indivíduo energeticamente. Também no mesmo sentido último do yoga em geral, a união. Portanto, daqui vem o conhecimento dos centros energéticos, por exemplo, dos chakras, né? Do Tantra Yoga vem este conhecimento. Outro dos caminhos é o Mantra Yoga, né? E ele inclui rezar, mantrar, cantar, né? Inclui a poesia, a música, a simbologia, a mitologia. Todos estes ramos, os caminhos do yoga, as diferentes escolas incluem um pouco de mantra, não é? Também no Hatha Yoga nós pronunciamos os bija mantras ou mesmo cantamos no início da prática, por exemplo, algum mantra. Outro dos caminhos do yoga é o Karma Yoga. O Karma Yoga é aquele que se refere à ação. Se eu estiver a falar muito rápido, também podes dizer, está bem, Marisa? Não, estava só aqui a tentar memorizar todos os caminhos, sim, exatamente. Portanto, Então, o Hatha Yoga, o Raja Yoga, o Tantra Yoga, o Mantra Yoga, e agora estavas a falar do Karma Yoga. Exatamente. Portanto, então, o Karma Yoga ele refere-se à ação, não é? E ele compreende também em si métodos de purificação, mas a sua forma mais conhecida aqui é o serviço à humanidade. Portanto, através do Karma Yoga,
se assume uma atitude de ajuda à humanidade, não é? De serviço à humanidade, em que não se quer nada em recompensa, nesse sentido, quer-se contribuir para o desenvolvimento espiritual, social, pronto, do homem e da sociedade, não é? Pode-se comparar a algo que é incondicional? Pode, incondicional, em que sentido? Não querendo nada em troca daquilo que eu dou. Sim, exatamente. É um serviço que ultrapassa a tua expectativa em relação àquilo que Exatamente. tu vais receber, não é? É um Uhum. serviço em centros de yoga ou retiros de yoga, usa-se muito, por exemplo, já citei assim, em ajudar-nos, por exemplo, o centro que nos acolhe, por exemplo, no cuidado do jardim, no cozinhar uns para os outros, por exemplo, não é? Vamos receber algo, as aulas e as instruções, mas em troca também cozinhamos uns para os outros, também arranjamos o jardim do espaço, também no final cuidamos dos quartos que ficaram utilizados. Pronto, temos esta forma de pôr o Karma Yoga em prática, pronto, nestes centros, não, nestas atividades mais restritas do yoga. Mas o Karma Yoga é praticado por algumas organizações, cá em Portugal, por exemplo, que fazem mesmo serviço humanitário. Não é? Quando há guerras ou catástrofes, há escolas de yoga, há centros de organizações que praticam yoga, que vão a esses sítios e que ajudam com o trabalho, não é? Com a força humana, com o levar mantimentos, com o distribuir, com ajudar as pessoas espiritualmente também, encontrar uma razão para o que aconteceu, não é? Encontrar um sentido para o que aconteceu nesse local. Pronto, um dos outros caminhos é o Bhakti Yoga, é o yoga da devoção. Também, como falei na primeira entrevista, alguns autores referem-se ao yoga como uma forma de nos distanciarmos das nossas limitações, das limitações humanas, não é? E para nos aproximarmos de uma perspectiva mais ilimitada do nosso ser. É? Esta perspectiva ou aspecto espiritual de nós mesmos que o yoga devocional nos abre caminho. Não é? Ele, através dos rituais, dos kirtans, das canções devocionais, das oferendas energéticas, dos pujas, né? Através destes meios, vamos, segundo o Bhakti Yoga, nós vamos curando o nosso coração, as nossas emoções e vamos deixando de ver as coisas só pelo intelecto, mas vamos vendo as coisas também pelos olhos do nosso coração, que é mais aberto, com certeza, não é? Que é mais incondicional do que a mente, não é? Usando o teu termo. Um dos outros caminhos é o yoga do conhecimento, Jnana Yoga, e ele é aquele caminho do yoga que procura o sentido da vida, a verdade do ser, do universo, de Deus, não é? Todas aquelas questões que nós colocamos a certo momento na vida, não é? O yoga do conhecimento encaminha-nos nessa descoberta. Né? É também um conhecimento que se faz não tanto através da mente ou do intelecto, mas procura-se fazer de outras formas, em que lá está que vamos ouvindo essas respostas que vêm de dentro e não de uma forma mais racional de pensar. Porque isto é isto ou aquilo é aquilo. Não, o que é a vida, deixa-me sentir o que é a vida, deixa-me ver, deixa-me explorar internamente o que é a vida. Este é o caminho do Jnana Yoga. Ele também utiliza as escrituras mais antigas, védicas, do yoga, em que foram, agora usa-se o termo do canalizado, não é? Em meditações pelos antigos mestres, não é? Que passavam imenso tempo a meditar e que recebiam essas informações, não é? Que perceberam a vida e o contexto que cá estarem através desse meio da meditação. Não é? E finalmente temos então o Raja Yoga, e o Raja Yoga é o caminho da meditação. Não é? Portanto, no fundo, o Raja Yoga é um dos caminhos, mas é também o objetivo de todos os outros caminhos. Não é? É o caminho final do yoga.
Ele é o domínio fundamental pelo silêncio. A meditação é esse de entrarmos num espaço interno, né? De sairmos, nos abstrairmos do que é externo e entrarmos, concentrarmos no que é interno, onde na verdade eles dizem que estão todas as respostas, não é? Pronto. E então, lá está, era como eu estava a dizer, é para aqui, para o Raja Yoga, que convergem todos os esforços dos outros yogas, não é? Do Hatha Yoga, por exemplo. Nós trabalhamos o corpo, purificamos o corpo, para que a mente possa estar mais limpa também e se possa abrir a esse conhecimento esse, que advém através da meditação. Todos estes caminhos procuram conseguir a união, procuram o yoga. É o yoga através do yoga. É assim que nós costumamos dizer, não é? Procuram a grandeza do potencial humano, não é? De ultrapassarmos a limitação daquilo que julgamos ser pela mente, mas aquilo que somos na totalidade. Acho que E isso tudo é o é yoga, isso. não é? Pelo que eu percebi, deixa-me só aqui resumir, são 7 os caminhos, é isso? Sim. Ok, começando no Kriya, Tantra, desculpa, Hatha, Kriya, Tantra, Mantra, Karma, depois tivemos o Yoga do Conhecimento e por fim o Raja Yoga, correto? O Bhakti, não sei se disseste. Faltava-me Bhakti, da esse, sim. devoção. Sim, o da devoção, ok. Sim. Pronto. Portanto, o último será então o encontro de todos estes, dos 6 primeiros, o Raja Yoga. É no fundo o objetivo. Na verdade, quando tu praticas um yoga devocional, tu queres, da forma que é prescrito por essa orientação, tu o que queres é realmente sentar e meditar. Uhum. Por isso é que eu entendo assim que o Raja Yoga é no fundo a finalidade de todos os outros, mas pode ser praticado só por ele próprio. Por exemplo, nós temos a escola Brahma Kumaris cá em Portugal, né, representada cá em Portugal também, que eles apenas meditam, não dão tanto ênfase às posições físicas, não dão tanto ênfase às leituras, não dão tanto, eles dão ênfase ao sentar e meditar, não é? Concentrar a mente e meditar. Falaste da escola Brahmi Kumaris ligada ao Raja Yoga. Brahma Kumaris. Uhum. Quais são as outras escolas que existem? Ok, então, assim, hoje em dia nós vimos muitas linhas de yoga, não é? Por aí, não é? São todas aquelas versões do Hatha Yoga clássico, não é? Que se praticava e que encontramos nos centros de yoga. Não é? Eles são, por exemplo, o Ashtanga Yoga, o Vinyasa Yoga, o Kundalini Yoga, também algumas escolas que são linhas também, que são o Iyengar Yoga, que já deves ter ouvido falar, o Sivananda Yoga, lá está a Brahma Kumaris, o Vijnana Yoga, né? Tudo isto são as linhas de yoga e existem as tais escolas que aí estão, não é? Que é o Iyengar Yoga, o Sivananda Yoga, o Brahma Kumaris, são escolas também. Mas também tens o Svastia Yoga, que são escolas assim, pronto, mais conhecidas, mais comerciais, eu diria, não é? Não quer dizer que não tenham pronto, que não sigam mesmo, que não tenham esta questão que une todos os yogas, não é? Não quer dizer que não tenham, mas são efetivamente mais comerciais, espalharam-se pelo mundo mais Rapidamente. rapidamente, abrangentemente e tomaram quase em todas as cidades ou zonas das grandes cidades do Brasil, por exemplo, eu já ouvi dizer que há uma escola de Swastika Yoga, por exemplo, e mesmo cá em Portugal, em muitas regiões temos essas escolas, não é? Uhum. Sim. Mas aqui só para, Pois, como leiga total das diferentes escolas, e falaste também em linhas, qual é que é a diferença? Portanto, uma escola pode praticar, ou melhor, duas escolas diferentes podem praticar a mesma linha? duas escolas diferentes podem praticar a mesma língua, a mesma linha. Linha. Bem, eu
o que acontece é que, por exemplo, na escola da Iyengar ou em Iyengar Yoga, ele especifica-se num tipo de yoga, não é? Que é o yoga, por exemplo, que é o Hatha Yoga clássico, mas com apoios, por exemplo, não só, mas com apoios, não é? Eles têm especificações assim, não é? Dentro da, ou orientações, por exemplo, eu lembro-me de ver na Índia, foi uma escola de Sivananda, e, e pronto, eles têm toda uma conduta que é divulgada e depois usam, por exemplo, uma série de sequências do yoga específica, não é? Como, por exemplo, a linha do Ashtanga Yoga também tem uma série de sequências que são aquelas sequências que eles praticam, que veio através do mestre deles, e é aquela linha de posturas, aquela sequência de posturas que eles praticam e que tentam aperfeiçoar, porque foi a que foi descrita pelo mestre, que era mais adequada para atingir o yoga, pronto, não é? E depois há outras, por exemplo, o Vijnana Yoga, que eu conheci há relativamente pouco tempo, há 10 anos, 9 anos atrás, que é uma junção, por exemplo, que eu gosto muito, que é a junção do Hatha Yoga com o Jnana Yoga, não é? Onde se lêem as escrituras e onde se pratica o Hatha Yoga de acordo com aquilo que foi descrito nas escrituras mais antigas. Não é? Pronto, isso difere um pouco. Também, eu acho que o que é de bom nesta diversidade é que podemos responder também que cada um de nós, que somos todos diferentes, não é? E sob o ponto de vista ayurvédico também, as três constituições, estes yogas podem todos responder um pouco aos nossos diferentes objetivos, não é? Eu posso procurar yoga porque estou a sentir-me mal fisicamente, ou porque estou muito gordo, ou porque estou muito passivo na mente, ou porque estou muito acelerado. Por contrário, e procurar uma linha destas, experimentar estas linhas, várias linhas destas, pode ser mais fácil encontrar a minha forma, aquela que se encaixa melhor nas minhas necessidades do momento. Não é? Eu Exatamente. penso que não há uma que seja melhor do que a outra, são formas diferentes de apresentar o conhecimento Uhum. e então várias possibilidades, não é, para nós. Acho que depois, a certo momento, nós temos necessidade ou encontramos naturalmente ou temos necessidade de encontrar uma e de aprofundar, porque todas elas são bastante completas, não é? E, Sim. Compreendo, porque também no Ayurveda também existem várias escolas, não é? As do norte e do sul da Índia e cada uma delas também tem o seu próprio conhecimento, até porque nunca nos podemos esquecer que realmente, antigamente, eram passados de mestre para discípulo estas informações e não haveria propriamente uma escola, mas sim um mestre, como falaste. Pois esse mestre é que vai dar ao formar as escolas que depois no futuro começam a aparecer e que hoje em dia ainda se mantêm. E acho que é isso que nós devemos celebrar também, não é? O que se manteve até aos dias de hoje com os séculos e os milénios que já passaram sobre isto, não é? verdade, Marisa, é verdade, tocaste num aspecto muito importante e muito bonito, não é? Porque era efetivamente assim, o yoga nas origens era transmitido de boca a boca e quando o mestre achava que a pessoa estava realmente entregue e querer conhecer-se e a querer explorar esse caminho para se ligar, não era. Mas pronto, também é bom porque no fundo, o que eu sinto é que, e também já falamos disso, é que também sinto que nós todos procuramos o mesmo, procuramos esta religação de alguma forma. Não é? A certo momento, há um texto de um livro que eu gosto muito que fala precisamente do que é que nos faz procurar o yoga. Quem é que procura o yoga? Os insatisfeitos. Nós, a certo momento, quando pensamos muito na vida e quando a tentamos compreender, pensamos: onde é que eu vim parar? Não é? Como é que isto. Pronto, a vida não é fácil, não é? E é este encontro com o sofrimento que a vida nos traz, não é? Que nos faz encontrar formas de nos entendermos e de sermos mais felizes, não é? De compreendermos que não queremos ficar agarradas ao sofrimento que a vida pode representar para nós, mas queremos dar o salto e compreender a vida de outra forma e recolher daí a alegria de viver, não é? E pronto, isso é o que nos traz o yoga,
sim, é o que nos traz o yoga. É isso. Então, no meio disto tudo, o yoga, que significa religar, união, tudo isso que já falaste ao longo desta conversa, o Uhum. que é que realmente une isto tudo? O que é que pode ser a base da união de todas as escolas e, fundamentalmente, que é a disciplina do yoga? Uhum. Pronto, então, repetindo um pouco, eu acho que o que liga tudo isto é realmente o yoga, não é? O Exato. yoga liga isto tudo como caminho e como prática, e como meta, como, não é? Tudo isso. E como propósito também. Qual o propósito do yoga, não é? Acho que é realmente o propósito, mas o yoga foi descrito, ou descreveram o yoga também, as etapas do caminho do yogi, não é? As etapas do Ashtanga Yoga, não é? Que são as 8 etapas para se atingir o yoga. Eu acho que todas as escolas e todos os ramos do yoga visam realmente a passagem por estas 8 etapas, porque é nesta sequência, que não precisa de ser linear, creio eu, né? Mas que se vai interligando, que vamos nos aproximando do que eles descreviam que era o yoga. Né? Eu acho que sim, mesmo as escolas têm como objetivo introduzir o praticante do yoga neste caminho, não é? Muitas escolas não terão o objetivo de lhes apresentar isto nesta forma, as etapas, mas pelo menos introduzir, porque depois o praticante do yoga vai desenvolver curiosidade, não é? Eu lembro quando eu comecei a praticar yoga, eu senti-me bem, né? E eu praticava e olhava para a prática e pensava, pronto, isto é um conjunto de posições que me fazem sentir realmente muito bem, né? Quando comecei a praticar Hatha Yoga. E depois, com o tempo, eu fui pensando o assunto e sentindo de outra forma, não é? Não era só a posição que estava ali, algo mais havia ali intrínseco que me fazia sentir outras coisas e explorar um campo emocional meu e um campo mental também. E até a minha conduta começou a mudar, não é? Não quero mais isto, não quero sair à noite, até de manhã, quero dormir para amanhã me levantar cedo e estar bem disposta. Pronto, tudo isto vai mudando com a prática. Então, voltando, as etapas do yoga, não é? Começam, essa primeira etapa que eles descrevem são os yamas. Os yamas são os refriamentos, não é? Refriamento significa dominar. Não é? E então os yamas têm a ver com o comportamento que nós temos ou devemos ter, entre aspas, em relação à sociedade. Não é? E os yamas são 5. Né? A ahimsa, a não violência, satya, a verdade, brahmacharya, a continência, o caminho com e para Brahma, né? Para o ilimitado, a parigraha, o desapego, a partilha, a generosidade e também a não acumulação de bens. Né? Portanto, estes são os 5 refriamentos. Depois falamos numa outra etapa que são os niyamas, né? Então, primeiro do nosso comportamento em relação à sociedade, né? Depois os niyamas que são as observâncias, o que o yogi tem ou deve ter em conta no seu relacionamento consigo mesmo, né? Por exemplo, o ato de purificação, o salka, o santosha, o contentamento, tapas, o esforço sobre si mesmo, a disciplina, Svadhyaya, o estudo dos textos também, dos textos antigos, ou um estudo que te leva ao conhecimento, não à informação, ao conhecimento. A consagração à consciência suprema também, à ofrenda de todos os nossos sucessos e fracassos, a algo maior, um sentido maior. Deixamos de estar tão afunilados que eu sou bem-sucedido. Ok, tu és porque estás num fluxo também que levou que as coisas acontecessem dessa forma. Não é? Ou o contrário também, não te sentires frustrado por não chegares a um objetivo, porque provavelmente, como tudo isto está ligado,
esse facto está interligado a outro qualquer que era necessário que fosse agora, que acontecesse agora. A terceira etapa será o asana, né, as posições psicofísicas. Eu gosto sempre de lembrar que elas devem ser, como eles diziam, como o Patanjali descreveu também nos aforismos, ele dizia que elas devem ser estáveis e agradáveis, né, confortáveis. Isso não implica a firmeza na postura, mas também uma descontração interna. Portanto, tudo aquilo que nós sentimos a fazer as posições físicas, que é uma coisa que nos tensiona, isso é só para ser ultrapassado, não é para ficarmos por aí, não é? Essa tensão, essa dificuldade da postura, com a prática nós vamos percebendo que ela vai sendo ultrapassada e que vamos atingindo dessa forma mais descontraída de estar na postura, e é isso que nos traz essa realização através do asana. Depois também temos a etapa do pranayama, que é o controle da força vital através dos exercícios respiratórios. Né? Estes exercícios numa prática de yoga, numa sala de yoga, são impostos pelo professor, naturalmente, e devem ser sempre conduzidos por ele. Há um texto que eu posso citar que diz que quando o sopro está ligado, quando o sopro está agitado, também o espírito está agitado. Né? Quando o sopro está imóvel, o yogi ou o praticante do yoga atinge a permanência. Então, por isso é preciso dominar o corpo, ou dominar o sopro, não é? Portanto, a respiração é para ser dominada, não é? Nós já reconhecemos hoje e fala-se muito de estados de ansiedade, de stress, são descritos com uma respiração muito mais superior, em que a pessoa tem uma capacidade pulmonar muito curta, não é? E fica mais nessa coisa de inspirar muito pouco e expirar quase nada, então há quase uma não circulação de ar pelo corpo, uma não oxigenação que provoca essa agitação e outras questões mais complicadas. A tensão em que vivemos provoca-nos isso, não é? O nosso grau respiratório não é abrangente, não é fundo, não é profundo. Não é? É verdade, e daí é tão necessário que pelo menos uma vez por semana nós encontremos um professor de yoga ou uma prática respiratória, pode não ser através do yoga, há outras também, que nos consciencialize da respiração e nos faça respirar plenamente, pelo menos aquela horinha da semana, para percebermos o que é isso e depois podermos levar para casa e para a rua e para o trabalho e ensinar aos outros como é respirar e muda tudo, muda a forma de pensar, muda, não é? Mas pronto, nós vivemos sempre nesta coisa que não é linear e por isso somos humanos, não é? E vamos nas disciplinas e vamos não é? Até naquilo que sabemos isto tão bem, mas facilmente nos deixamos envolver pelas coisas e perdemos o foco e lá estamos nós a respirar outra vez mal. Não é? Então é preciso sempre voltar, quanto mais praticarmos com alguém, mais estivermos num grupo que se interesse por este cuidado consigo próprio, melhor é. Mais fácil se torna e mais... E desculpa aqui interromper-te, mas acho que é importante dizer uma coisa, que é quando começamos a respirar, a ter consciência da nossa respiração e a aprofundar a nossa respiração, é normal sentirmos tonturas, não é uma coisa má, é normal, porque nós precisamos de oxigênio no nosso cérebro e ele está mal habituado, está com pouco, e quando chega lá uma dose assim maior, não é? Acaba por provocar assim uma ligeira tontura, o que é normal, mas não é uma consequência ou um sintoma negativo. Sim. A tontura, a vertigem, tudo isso é também um sintoma de que já estamos a precisar realmente atender à nossa respiração, não é? Portanto, como sintoma. E depois, no início da prática, quando começamos realmente a dar essa atenção, acontece muito de perdermos a atenção baixar, por exemplo, ou de nos sentirmos tontos ainda mais, não é? É preciso com calma, com atenção, como falámos nas dicas, de procurar uma prática que seja adequada à nossa condição, para gradualmente podermos ir tendo esse contacto e ultrapassando esses obstáculos, não é?
Exato. essa. Às vezes uma prática de grupo é limitada nesse sentido, porque já há uns que estão muito avançados a respirar super bem e eu ainda não consigo sequer perceber o que é a respiração em mim, não é? E então isso ainda me causa mais stress. O ideal é procurar uma forma mais individualizada que sirva melhor para praticar. Pronto, depois temos a quinta etapa, que é o Pratyahara, que é o controle dos sentidos, não é? A abstração dos sentidos, ou seja, também do mundo exterior. Não é? O yoga também nos conduz a isso. Quando começamos a praticar, nós percebemos que a nossa postura em relação ao mundo começa a mudar. Não é? Coisas que nos afetavam deixam de nos afetar. Não que deixemos de ligar, mas é realmente nós começamos a entender as coisas de maneira diferente, a aceitar o que é e, por outro lado, a pegar naquilo que podemos fazer e a fazer. O resto, se não conseguimos fazer, não conseguimos fazer, não está nas nossas mãos, não é? Mas afastar-nos um pouco através deste controle dos sentidos, ou seja, não deixarmos que, por exemplo, fazemos uma seleção da informação que ouvimos, não é, diariamente. Isso é uma forma de controlarmos o sentido da audição, por exemplo. Não é? Não temos sempre que estar expostos a notícias terríveis, nem sempre que estarmos. Pronto, e podemos realmente procurar ocupar os nossos sentidos com coisas que nos sejam mais nutritivas, não é? E prazerosas. Prazerosas, sim. Então, há quem compare também o yogi tem que agarrar o seu órgão mental, como um pescador agarra o peixe que se agita, não é? E fazer o mesmo ao seu ouvido, à sua vista, ao seu paladar, ao seu tato, ao seu olfato, não é? Este é um excerto que está no Mahabharata, né, num dos grandes livros do yoga, e pronto, e é muito interessante. É assim, toda a literatura sobre o yoga é muito interessante porque eles fazem sempre estas analogias e estas pequenas histórias que nos ajudam a compreender o que é. Pronto, por exemplo, o Pratyahara pratica-se numa sala de yoga através do Yoga Nidra, por exemplo, não é? Quando deitamos para relaxar, é este fechar do olho que traz a atenção para dentro, não é? E facilmente, no momento em que tu ficas a relaxar, também deixas quase de ouvir o que está a acontecer externamente, não é? Aquela sensação que as pessoas têm que o professor estava a falar, mas eu já nem ouvia. Eu sabia que ele estava lá, mas porque a audição realmente dá o sentido vira-se para dentro, não é? E neste virar para dentro temos essa oportunidade de conhecer esse espaço interno, não é? E talvez tocar um bocadinho nisto que eles nos descrevem como yoga, não é? E pronto, temos ainda a Dhyana, a meditação, no sétimo ponto, não é? Que é um pouco o prolongamento do dharana, não é? Da concentração. A meditação é o prolongamento dessa concentração. Nós começamos por focar-nos num ponto, não é? Permitindo ir mais fundo. E depois passamos. Não, eu acho que saltei um, certo? Eu acho que sim. Saltei um, sim, sim, sim. Pranayama, depois. Sim. Então, Pratyahara Aham. é a abstração dos sentidos, depois Dharana. E Dharana é, então, a atenção que nós direcionarmos a nossa mente a um só sentido, a um só objeto, não é? No fundo, vem também de Pratyahara, não é? Quando viras o teu olhar para dentro, quando controlas os teus sentidos, há também este direcionar a tua mente para um ponto só, não é? Eles falam do Ekagrata, não é? Ou seja, é restringir um pouco a mente na sua capacidade de estar em tudo e mais alguma coisa e muitas vezes perder, não é? Mas sim a voltar a focar apenas num só objetivo, não é? Num só objeto, num só ponto, não é? Diz-se que é este concentrar, como eu estava a dizer, que introduz a meditação, a Dhyana, não é? E é aqui neste concentrar que vais contrariando aquela inquietude, não é? Que nos acompanha constantemente, não é? Aquela coisa da mente estar sempre num sítio e noutro,
Os alunos descrevem muito que quando se sentam que isto é horrível, esta parte da aula, porque eu só percebo é que eu não consigo fazer nada. Tipo, a minha mente está aqui, bum, 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 parece que eu estou a mil. E a pessoa está parada, mas parece que está a mil, é porque a cabeça realmente não para. Então, de prática para prática, nós vamos aprendendo ou mostrando como é que é focar a mente num só ponto, não é? E pronto, e esses pontos são os pontos do corpo, por exemplo, não é? Os chakras, por exemplo, focar no umbigo, focar no Ajna chakra, focar. Isso tudo é uma forma de se permitir a si próprio aprofundar-se, não é? E não se sentir tão limitado nestas questões da mente, novamente, não é? E do corpo físico também. Pronto, então saltamos para a Dhyana, né, que é a meditação, e a meditação então é o prolongamento desse dharana, dessa concentração, não é? É quando tu, depois de te concentrares, ficas, não é? Ok, estou concentrado e agora mantenho, não é? E vejo onde é que isso me leva, não é? Isso é esse ficar, é esse prolongar dessa concentração que te vai ajudar a limpar a mente e que vai acalmar essas vibrações mentais, essas ideias que estás constantemente a ter, né? E que te vai permitir esse contato com a última etapa do yoga, que é Samadhi. Né? E Samadhi há quem descreva como a iluminação, por exemplo, né? Como a absorção, né? É quando a concentração já é perfeita, quando a meditação aconteceu e ficas nesse objeto que escolheste para meditar durante muito tempo, até depois, a um certo ponto, encontrar ou se dar uma transformação na consciência que tens das coisas, na própria, não é? Quando se dá o conhecimento, é como eles dizem, não é? Quando se desenvolve uma intuição espiritual também. Não é? Também se fala na libertação do ego nesta fase, nesta etapa do yoga, não é? Quando te libertas daquilo que te agitava e que agitava a consciência. Diz-se também, há quem diga, há escritos que dizem que o yoga é samadhi. Samadhi é yoga. É yoga. Então, pronto, estas são as 8 etapas do Ashtanga Yoga e eu acho que sim, que isto é aquilo que liga os caminhos do yoga, não é? Que é este, este, este observar e ir cumprindo estas etapas, experimentando e ir ultrapassando. Isto está repleto de obstáculos, não é? Este caminho, há muitos obstáculos que se vão colocando, mas também também se vão identificando ao longo do caminho fatores de êxito, não é? Depende muito da determinação e da vontade do praticante de yoga, não é? De se ficar nas posições de yoga, que estão bem feitas, não é? Ou de se deixar ir e explorar mais esse caminho. O yoga é uma analogia para a vida, não é? Exatamente. Sim. A vida é isso mesmo, ou ficamos num dos locais ou tentamos que tudo se interligue e para podermos caminhar e podermos fazer o nosso percurso e chegarmos à iluminação, não é? Diria eu. Não, foi muito bom ouvir-te falar sobre este processo todo, sobre as diferentes, desculpa, os diferentes caminhos do yoga, as diferentes escolas e no que realmente une todas estas vertentes. Muito obrigada, Soraya. Não sei se tens mais alguma coisa para acrescentar. Não, Marita, acho que está tudo. Eu acho que espero que tenha sido interessante também e que abra o apetite a quem ouve de ir ler um pouco mais. Eu trazia alguns livros que eu podia também partilhar convosco, por exemplo, como se consegue aprender o Yoga de Taramaka, que é uma boa literatura acerca do yoga. Eu gosto muito desse livro. O Yoga e o Ayurveda, de David Crowley, também explica muito bem todos estes caminhos, também explica muito bem as etapas do yoga, e de Patanjali, que eu também gosto muito de ler, pronto, que nos reporta um pouco às origens do yoga e pronto, as bases do yoga e de onde é que vem todo este conhecimento. Acho que é sempre interessante para quem tem
já esta vontade de conhecer, explorar um pouco mais e ir às origens, não é? Às literaturas mais antigas e mais profundas sobre o assunto. Estas não são as mais profundas, não é? Depois disto temos os tais Upanishads, os Vedas, não é? Que descrevem mesmo assim Mahabharata, o Bhagavad Gita, tem muita literatura que vai assim muito mais ao fundo, mas estas já são muito acessíveis para nós, né? Que é muito, pronto, nos ajuda. Estamos no início, mas queremos aprofundar. Exatamente, exatamente. Perfeito. Muito obrigada pela partilha, muito obrigada pelas dicas dos livros e continuamos. Falta só mais uma entrevista, mas para a semana a Soraya vai estar connosco para a última entrevista e ainda faltam 4 dicas, portanto estejam atentos. Muito obrigada, Soraya, por hoje e até breve. Ok, Marisa, obrigada também. Até breve. Olá a todos! Se quiserem mais informações sobre a Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, poderão contactar-nos através de www.amayur.pt. No nosso site têm disponíveis todas as informações sobre os profissionais de Medicina Ayurveda ao longo do país, assim como das entidades formadoras reconhecidas para lecionar os cursos de terapeuta e de técnico de Medicina Ayurveda. Para além disso, se desejarem juntar-se à Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, têm 3 categorias de sócios. A categoria de sócio profissional, que pretende defender os profissionais da Ayurveda em Portugal, assim como a categoria de formando, que são todos os associados que estão em formação, e a categoria de amigo, para aqueles que gostam do Ayurveda e que querem que ele cresça em Portugal. Para além disso, também podem adquirir alguns dos produtos disponíveis na associação. Muito obrigada por assistirem ao podcast e continuem a ver.